Esse é daqueles casos que eu adoro torrar a língua. Porque eu não botei muita fé no Hugo Souza, né, velho? Essa que é a verdade, né? Não botei muita fé, mas vamos conversar sobre essa contratação em definitivo. O momento do jogador, foi um bom negócio pro Corinthians, não foi? Convido você também a comentar o que vocês acham dessa contratação em definitivo do Hugo Souza. Vamos trocar uma ideia. Seja bem-vindo ao canal, não conhece, se inscreva. Ou melhor, assista o vídeo, se curtir, deixa o like, se inscreva e fortalece o rolê aí, caminhando para mais pessoas também, para o canal crescer cada vez mais, tá? Vídeo patrocinado para Mais Ágil, você que está precisando adiantar o FGTS, não sabe como, fixado por um comentário, o link também está na descrição, o WhatsApp também está na sua tela para você chamar os caras, tirar as suas dúvidas, faça a sua cotação, em até 24 horas os caras da Mais Ágil depositam a grana na sua conta. Então chame os caras aí, super confiável, a Mais Ágil. Galera, Hugo Souza, 26 anos, o goleiro que pertence, ou pelo menos pertencia ao Flamengo, foi definitivamente aí contratado pelo Corinthians. Tem um contrato de empréstimo até 31 de dezembro desse ano, só que o Corinthians acaba de efetuar a compra do atleta por 800 mil euros. Então a partir do ano que vem entra em vigor o contrato definitivo, né, do atleta com o Corinthians. Não foi falado, pelo menos na nota oficial do Corinthians, sobre a duração do contrato, né? Mas aí, por que não agora? Porque a janela tá fechada, não é permitido um novo vínculo, tá? Então, empréstimo até 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, o contrato definitivo com o Corinthians. O Corinthians paga ao todo, contando o empréstimo, compra do atleta e os valores que depositaram aí para o jogador atuar, né, na Copa do Brasil e no Brasileirão contra o Flamengo, que é o clube que detinha o direito do atleta, né, direito econômico do atleta. O Corinthians vai pagar aí, ou pagou, 6 milhões de reais, rapaziada. 6 milhões foi o custo total de empréstimo, de compra do Hugo Souza ao Corinthians. Cara, assim, quando o Hugo Souza foi anunciado, eu comentei em um ou mais vídeos, né, até pós-jogo, tudo, que assim era uma incógnita, né? Eu não fui assim crítico direto ao atleta. Eu fui crítico à contratação a minha análise naquele momento era do que? O Corinthians precisava de uma certeza, por mais que o futebol não existe certeza, mas o Corinthians precisava de uma certeza. Precisava de um atleta mais experiente. Eu lembro que eu falava muito do Marcelo Groi, na época, ex-grêmio, que chegou a jogar na seleção brasileira, que estava saindo do Al-Ittihad, se eu não me engano. Então eu cheguei a comentar, seria interessante uma certeza, porque o Corinthians estava perdendo o Cássio, perdendo o Carlos Miguel, e trazendo o Hugo Souza seria mais do mesmo, seria a mesma coisa, na minha análise, na época, de manter aí o Matheus Donelli no gol. Seria uma incógnita, o cara poderia explodir da conta do recado, como poderia flopar, e aí o Corinthians passar mal com o goleiro. Por isso que na minha análise, naquele momento, era interessante trazer um cara com bagagem, um cara experiente, um cara que fosse da conta do recado. Essa era a minha análise na época, tá? Mas pra minha surpresa, eu estava errado. Eu sou aquele cara que eu gosto de dar opinião aqui sempre, pelo menos a maior parte das vezes, antes do atleta atuar, antes do atleta jogar. Porque depois que ele joga é muito fácil, e a maioria do pessoal da internet gosta de opinar depois, que é aquele famoso engenheiro de obra pronta. Depois que acontece, eu falei, não falou porra nenhuma. Você tem que falar antes, porque depois que acontece é muito fácil. Mesma coisa que você pegar os números da Mega e jogar depois que sair o resultado. Você vai ganhar? Não vai. Então assim, as opiniões, acho que é interessante você dar a visão pra galera, principalmente com o criador de conteúdo, antes que nem o cara tem um suposto interesse no Balotelli. Fui lá e fiz vídeo. Porque depois que o cara joga, é complicado, né? Porque aí não tem muita credibilidade, ao meu ver, né? Então assim, na época eu fiz esse vídeo, falei que, pô, o Hugo Souza é uma incógnita. Não sei, não seria interessante um jogador que ali não deu certo no Flamengo. Começou muito bem e depois acabou ali oscilando muito, né? Mas enfim, o Hugo Souza veio e ali a gente teve
um retorno muito rápido, cara. O retorno do Hugo Souza na questão de confiança foi muito rápido, foi instantâneo, sabe? Porque o Corinthians vive um momento, né? 2025, 2024 é uma catástrofe pro Corinthians. Vive um momento de muito conturbado, de muita insegurança, né? Só que a resposta do Hugo Souza foi uma coisa tão absurda. Porque assim, se ele demorasse tipo uns 5, 10 jogos pra dar um retorno, pô, legal, Perinão, você errou, o cara tá dando resultado. Seria até natural. Só que ele deu uma resposta tão rápida, em questão de 1, 2 jogos, ele caiu nas graças da torcida. E eu falo por mim, eu esperei uma oscilação do Hugo Souza. Porque no Flamengo foi assim, ele começou muito bem e oscilou assim, com falhas assim grotescas, e foi aí que ele perdeu o lugar, porque ele começou lá no alto e caiu assim muito rápido. Ele não foi aquele cara médio, foi um cara que começou muito alto e caiu muito rápido. Então, como no Corinthians ele começa muito alto, surge aquele... Tô falando por mim, tá? Esse vídeo é a minha opinião, então não tô generalizando o torcedor do Corinthians. Eu esperei uma queda do Hugo Souza, como foi no Flamengo. Uma queda e depois sim ele mostrar que de fato ele seria um cara interessante ou não pro Corinthians, mas ter essa oscilação. E não teve. Ah, o Hugo Souza não falhou? Falhou, o Hugo Souza falhou. O Hugo Souza teve sim as suas falhas, teve. No jogo com a Copa do Brasil recente, pra mim, foi falha dele. Só que assim, uma falha em um jogo, falando desse jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, primeiro jogo da Semi, né? Em um jogo que ele fez 4 milagres. Ele operou 4 milagres e teve uma falha que não foi frango, foi uma falha de posicionamento. Então assim, teve os seus momentos ali, poderia ter feito coisa melhor, poderia. Mas esses momentos são assim irrisórios, são momentos muito menores, muito pequenos perto dos grandes momentos de Hugo Souza. E nem falo, rapaziada, dos 3 pênaltis que ele pegou contra o Bragantino, porque aquilo lá é a coisa do apocalipse, aquilo lá não existe o que ele fez ali. Até agora eu acho que não aconteceu. Foi uma coisa assim que nem Peter Schmeichel, Oliver Kahn, os caras, os monstros aí do apocalipse, os caras do auge assim, né, os Power Ranger, né, o Super Saiyajin, os caras não conseguem. Aquilo lá não existe, o que o Hugo Souza fez. Eu falo sim de momentos onde o time está sendo sufocado e ele aparece, como foi, novamente um exemplo atual, o jogo contra o Flamengo, que ele fechou o gol. Momentos onde a gente tem uma bola difícil, ele vai lá e faz uma boa defesa, segura a onda. Você entendeu? Quando necessário passar a confiança. Hoje eu olho para o gol do Corinthians e me sinto seguro. Coisa que eu não conseguia com o Matheus Donelli. Com todo o respeito ao menino aí, que tem o seu talento, tem a sua qualidade, senão não estaria no Corinthians, né? Mas assim, é um cara que para mim não passa confiança. Eu não consigo olhar para o Matheus Donelli e sentir confiança. Já o Hugo Souza é um cara que eu consigo. 1,99 m, tem envergadura, muito bom, tem o reflexo muito bom, tem um bom posicionamento. É um goleiro só de 25 anos e um goleiro para ir 10 anos. Se não vier aí, claro, né, Arábia, a Europa é mais difícil, né? 25 anos, tá? A Europa é um pouco mais difícil. Acho que vai ser muito parecido com o caso do Cássio, né? É um goleiro que vai aí ficar muito tempo. Mas voltando à questão da oscilação, é um goleiro que não teve essa oscilação que eu esperava. Você entendeu? Eu esperava. Eu até conversei outro dia com o Eric, né, Eric? O membro, o chutador, o monstro sagrado, o homem mais rico de Limeira, membro do canal e tal. A gente até conversando. Logo no começo, o Hugo Souza começou muito bem. Ele até falou até amigo flamenguista que falou, ele vai oscilar, porque ele é um goleiro irregular. A questão é, depois que ele cometer as falhas, ele vai conseguir se recuperar? E é justamente essa era a minha análise do momento. Ele vai oscilar. A questão é, ele vai ter cabeça para se recuperar, coisa que ele não teve no Flamengo. Só que, para minha surpresa, não chegou a ter essa oscilação. Não teve. É um cara que abraçou o time do Corinthians, é um cara que se encaixou, é um cara que estava num clube grande como o Flamengo e não teve ali o sonho de entrar para a história do Flamengo como ele imaginava, né? A gente coloca nessa posição. Foi jogar em Portugal, no Chaves, que é um time, relevante ali para Portugal, até caiu, né, com o Chaves, né? E aí ele volta para outro clube de massa, tendo a chance da vida dele. Então ele volta para tentar uma redenção, justamente no momento onde o Corinthians tinha perdido o seu ídolo como goleiro, né? E num momento assim onde o time
a torcida tá carente, a torcida tá desesperada pelo momento e tal. Então casou os dois num momento de resiliência, tanto o goleiro quanto o clube. E os dois se abraçaram e o casamento ali deu certo. Corinthians pode ser rebaixado, enfim, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas que Hugo Souza deu certo no Corinthians, hoje podemos dizer que é uma realidade. É uma realidade do Corinthians. É um cara que a torcida abraçou. Inclusive, eu que tive as minhas dúvidas se conseguiria dar conta, principalmente pelo momento do Corinthians. Hoje eu sou um cara que eu apoio 200% do Hugo Souza. Não consigo, tá? E os pós-jogos, não consigo chegar e descer o pau nele por conta de momentos que ele não foi bem. Como eu disse, com umas falhas. Dava pra ter feito coisa melhor e já mudo o disco porque eu não consigo. Porque eu gosto muito do Hugo Souza. É um cara assim que mostra nele um jogador de recuperação, um jogador de retomada de carreira, um cara que tá virando a chave, abraçou o clube, abraçou a torcida, vestiu a camisa muito rapidamente. Então assim, é um dos caras que eu mais gosto hoje do elenco do Corinthians, e não só como jogador, eu vejo ele também como pessoa. Essa questão da resiliência, de tentar de novo, de cair e levantar, entendeu? Então admiro muito o Hugo Souza, me sinto muito seguro tendo o Hugo Souza no gol. Vai falhar sim, como todo goleiro falha, mas é um cara que vai ter muito mais boas defesas do que falhas. Então é um cara que hoje a torcida do Corinthians é amado pela torcida do Corinthians, e o Augusto deu uma bolada em cheio, que é outra crítica que eu sempre tive do Ilho, do próprio Augusto e tal, que são as questões dos contratos, né? O Augusto foi muito cirúrgico de conseguir um empréstimo do Hugo com o Flamengo e fixar um preço de compra. Porque se ele for mal, beleza, ele volta pro Flamengo. E se ele for bem, a gente vai comprar, mas a gente vai comprar por esse valor. Se não tivesse fixado o valor de compra do Hugo Souza, muito provavelmente o Flamengo ia meter um valor lá daquele 30 milhões de reais e o Corinthians não ia ter dinheiro para pagar. Então foi uma jogada muito bem feita, muito bem costurada pelo Augusto e pelo Corinthians para conseguir ali fixar um valor de compra, e hoje o Hugo Souza é referência no Corinthians e o Corinthians paga, ao meu ver, um valor muito, muito baixo por um goleiro que vai aí segurar a barra por muito tempo. Para mim foi um baita de um negócio, um dos melhores negócios da temporada, essa compra do Hugo Souza pelo Corinthians. Galera, o que vocês acham de Hugo Souza? Que vocês também estavam meio inseguros com o goleiro e hoje a chave virou? Deixe nos comentários, tamo junto, forte abraço, é nóis.